9 horas em ponto agora. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo a esta edição. A partir de agora eu te trago as principais notícias da manhã. E olha, ontem, na terça-feira, o presidente da Coreia do Sul decretou lei marcial de emergência, restringindo direitos civis e substituindo a legislação padrão por leis militares. O anúncio gerou uma grave crise política no país. A oposição no Congresso derrubou a medida e apresentou uma moção para o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol. O Partido Democrata, o principal da oposição na Coreia do Sul, disse que iniciará imediatamente um processo de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol, a menos que ele renunciasse. Já o maior sindicato da Coreia do Sul, a Confederação Coreana de Sindicatos, anunciou também nesta quarta uma greve geral por tempo indeterminado, até que o presidente renuncie. Com 1,2 milhão de membros, a confederação acusou Yoon de tomar uma medida irracional e antidemocrática, afirmando que ele havia declarado o fim de seu próprio poder. Yoon Suk-yeol voltou atrás em sua tentativa de impor uma lei marcial, após enfrentar rejeição do parlamento e de milhares de manifestantes que tomaram as ruas. A inesperada iniciativa do líder conservador de decretar lei marcial no país pela primeira vez em mais de 4 décadas mergulhou a Coreia do Sul em uma grave crise e pegou de surpresa até mesmo seus aliados mais próximos. Essa situação também coloca em xeque o futuro do presidente. Yoon apresentou uma série de razões para justificar a lei marcial, a primeira desde a instauração de um regime democrático no país em 1987. Em um discurso, o presidente afirmou que o objetivo era salvaguardar uma Coreia do Sul liberal das ameaças apresentadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte e eliminar os elementos antiestatais que roubam a liberdade e a felicidade do povo. O presidente não deu detalhes sobre as ameaças vindas da Coreia do Norte, mas lembrou que o país continua tecnicamente em guerra com o vizinho, que possui um arsenal nuclear. Em minoria no parlamento, Yoon enfrenta um conflito intenso com a maioria opositora da casa, que recentemente aprovou um plano orçamentário significativamente reduzido para o próximo ano. E após inúmeras críticas, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-un, apresentou sua renúncia ao presidente. Yong-un pediu desculpas e assumiu a responsabilidade pelo caos causado pela lei marcial. O presidente Yoon Suk-yeol deve aprovar o pedido de renúncia do ministro antes que ele mesmo renuncie. E agora a gente muda de assunto e vem para o Brasil porque a cidade de São Paulo não tem nenhuma dose de vacina contra a Covid-19. De acordo com o site de Olho na Fila, administrado pela Prefeitura de São Paulo, até a noite desta segunda-feira, nenhum posto de saúde da capital paulista tinha vacinas contra a Covid-19. A Prefeitura informou que recebeu 60 mil doses das vacinas pela última vez em outubro deste ano. O Ministério da Saúde, que faz o repasse de doses do imunizante para todos os estados do Brasil, disse que as entregas atualmente acontecem de forma gradual, conforme a adesão da população à vacinação, evitando compras em excesso e o desperdício de doses. Segundo a pasta, em novembro deste ano, a pasta concluiu a compra de 69 milhões de doses de vacina contra a Covid. As doses devem garantir proteção contra as formas graves da doença pelos próximos 2 anos. O Ministério informou que o estado de São Paulo recebeu 233 mil doses de vacinas contra a Covid-19 até 19 de novembro. Além disso, estão previstas mais 8 milhões de doses para distribuição aos estados na primeira quinzena de dezembro, estoque suficiente para até 6 meses. O governo de São Paulo informou que solicitou 500 mil doses em outubro, mas recebeu apenas 210 mil. E no fim de novembro, recebeu mais 23 mil doses, que ainda serão distribuídas para os municípios de forma proporcional. E agora o assunto é economia. O PIB cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano. O IBGE informou que a indústria, que subiu 0,6%, e o setor de serviços, com um crescimento de 0,9%, tiveram altas importantes e compensaram a queda de 0,9% da agropecuária. Pelo lado da demanda, todos os itens cresceram. O consumo das famílias aumentou 1,5%
e o consumo do governo 0,8%, enquanto os investimentos tiveram um ganho de 2,1% neste trimestre. Em valores correntes, o PIB totalizou 3 trilhões de reais. E com os resultados, a economia brasileira teve alta de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. E olha, o Pix bateu um novo recorde de transações em um único dia. Somente no último dia, 29 de novembro, foram feitas 239 milhões e 900 mil transferências via Pix para usuários finais. O recorde diário anterior tinha sido registrado em 6 de setembro, com 227 milhões de movimentações. Em valores no sistema de transferências instantâneas do Banco Central, foram movimentados 130 bilhões de reais nessa última sexta-feira. O montante é o segundo maior da história para um dia, só perdendo para os 119 bilhões de reais movimentados em 5 de julho deste ano. Em comunicado, o Banco Central afirmou que os números são uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública para a inclusão financeira na prestação de serviços de pagamentos no Brasil. Criado em novembro de 2020, o Pix acumulou, no fim de novembro, 170 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 155 milhões eram pessoas físicas. Segundo os dados consolidados mais recentes, em outubro, o sistema superou a marca de 2 trilhões 656 bilhões de reais movimentados. E essa edição fica por aqui. Às 10 horas em ponto. Eu volto ao vivo com outras notícias. Te espero. Até já já.